A maioria das pessoas gosta de acreditar que o ser humano é, no fundo, bom. Que erramos por falta de amor, por influência do meio, por desigualdade ou ausência de oportunidades. Mas essa é uma visão conveniente, confortável, fácil de manipular. Maquiavel, no século XVI, já via isso com brutal clareza. O homem é movido pelo medo, pelo desejo de poder e pela conveniência. E quem acredita no contrário, seja governante, cidadão ou sonhador, acaba dominado por quem entendeu o jogo. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre a natureza humana sem romantismo, sem filtro político e sem esperança coletiva. A partir de Maquiavel, vamos entender por que as pessoas não são boas por essência e por que isso importa mais do que nunca em uma era de controle, obediência e auto-engano. 1. Maquiavel como realista. A anatomia do ser humano sob pressão. Diferente de pensadores idealistas como Rousseau, que acreditava que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe, Maquiavel observava o contrário. Ele via o homem no exercício cru do poder, via reis sendo traídos por seus próprios filhos, civis entregando vizinhos por moeda, sacerdotes fingindo fé em troca de prestígio, e concluiu: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Ou seja, não é o afeto que define a ação humana, é o interesse. Para Maquiavel, a moralidade é uma conveniência. As pessoas agem com bondade quando não há risco, mas na presença do perigo ou do ganho, elas escolhem o próprio lado. Sempre. 2. A bondade como ferramenta de controle. Maquiavel não acreditava que as pessoas fossem puramente más, mas sim que elas eram fracas, volúveis e dissimuladas quando necessário. O discurso da bondade humana é usado não para libertar, mas para dominar. É o fundamento da engenharia social, da justiça distributiva, das políticas públicas compulsórias. Precisamos cuidar uns dos outros. O Estado é o protetor dos mais fracos. A sociedade deve ser guiada por princípios de compaixão. Palavras bonitas, mas Maquiavel te alertaria: isso é teatro. Esses discursos são usados por príncipes modernos, hoje chamados de governantes, líderes democráticos, agentes do bem comum, para obter legitimidade e manter poder. A massa, quando acredita que o governante é bom, obedece mais facilmente. A ilusão da bondade coletiva substitui a vigilância individual. Pausa para refletir. Você realmente acredita que o Estado age por bondade? Ou por autopreservação? E você mesmo age por princípios? Ou por medo de punição, desejo de status ou busca por segurança? Comenta aqui com sinceridade. Maquiavel não julgaria você. Ele apenas diria: esse é o ser humano. Vimos como Maquiavel desmonta a ideia do ser humano essencialmente bom. Agora, vamos dar um passo além. Vamos ver como essa visão brutal, porém lúcida, foi reciclada pelos mecanismos modernos de poder. E por que quem acredita demais na bondade das massas, ou do governo, acaba sempre sendo escravizado. 3. A manipulação da bondade coletiva como fundamento do Estado. Maquiavel, em O Príncipe, não propõe um Estado benevolente. Ele propõe um Estado funcional, capaz de manter a ordem usando o que for necessário: força, astúcia, propaganda ou medo. É isso que assusta os moralistas. Ele diz, sem rodeios, que um governante precisa saber fingir virtudes. Precisa parecer justo, compassivo, fiel, mesmo que por dentro esteja pronto para agir de forma oposta, se o poder assim exigir. Agora, pare e pense. O que é o Estado moderno senão um teatro ético, onde a fachada de bondade justifica a coerção? Taxação forçada é chamada de contribuição social. Censura é chamada de proteção contra discurso de ódio. Vigilância em massa é segurança pública. Impressão de dinheiro e inflação são estímulos econômicos. O sistema não sobrevive sendo honesto. Ele sobrevive porque as pessoas ainda acreditam que ele é o bem em ação. Maquiavel antecipou isso.
Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, a aparência vale mais do que verdade, e o Estado usa isso com maestria. 4. A confiança na bondade do Estado é um ato de servidão voluntária. O indivíduo que acredita na bondade do sistema, que acha que o governo vai protegê-lo, guiá-lo, dar-lhe sentido, está, na prática, entregando sua autonomia mental e moral. A crença de que as pessoas boas vão controlar o poder com ética é um mito confortável, criado para manter as engrenagens da servidão modernas funcionando sem revolta. Maquiavel diria: confie no bom príncipe e será governado pelo canalha que fingiu bondade melhor. E o libertarianismo complementa: a única proteção real contra isso é descentralizar o poder e responsabilizar o indivíduo. Porque o problema não é que existam pessoas ruins no poder. O problema é que existe poder suficiente para elas usarem. Exemplo contemporâneo: você pode votar num líder com um discurso ético, mas, uma vez eleito, ele tem acesso a impostos, leis, censura, polícia, imprensa e narrativa. Se esse indivíduo não tiver um freio interno, ele vai agir como Maquiavel previa: fingir bondade enquanto preserva o próprio poder. Não é uma falha do sistema. E Hilrier é o sistema funcionando como foi projetado. 5. A liberdade individual exige lucidez sobre a natureza humana. Por isso, o pensamento libertário e o realismo de Maquiavel não se opõem. Pelo contrário, se complementam. Maquiavel ensina que o ser humano age por interesse, medo e poder. O libertário entende que, por isso mesmo, nenhuma estrutura centralizada deve ter poder sobre indivíduos livres. O mercado regula melhor do que o Estado. A comunidade voluntária substitui o paternalismo institucional. O contrato consciente vale mais que qualquer lei imposta. Não porque as pessoas sejam boas, mas porque, sabendo que não são, o único sistema justo é aquele em que ninguém pode dominar os outros com impunidade. Agora, reflita com frieza. Você prefere um mundo onde um bom governante decide por todos? Ou um mundo onde cada indivíduo assume sua liberdade e sua responsabilidade, inclusive a de se proteger de si mesmo? Comenta aqui. Porque essa escolha define o tipo de sociedade que você legitima com sua crença. Até aqui, deixamos algo claro. A natureza humana não é intrinsecamente boa, e qualquer sistema que dependa da bondade coletiva, da moral estatal ou da lealdade popular está fadado ao colapso, ou à tirania. Maquiavel viu isso com olhos frios, e os libertários modernos apenas completaram o raciocínio com um antídoto: descentralização, responsabilidade individual e limitação total do poder. Porque o ser humano, quando tentado, trai. Quando pressionado, mente. Quando empoderado sem limite, corrompe. 6. Se o homem não é bom, então o poder deve ser mínimo. Se o problema é o ser humano, a solução não é dar mais poder a ele em nome do bem. A solução é reduzir sua capacidade de controlar os outros. Esse é o erro clássico das utopias coletivistas. Elas acreditam que um líder iluminado, ou um grupo consciente, vai guiar o restante. Maquiavel responde com brutalidade. O poder corrompe não porque o poder é mau, mas porque as pessoas são manipuláveis. E os libertários completam. É por isso que a única forma de liberdade real é aquela onde ninguém tem autoridade moral ou estrutural sobre o outro. Menos governo, mais indivíduo. Menos hierarquia compulsória, mais contrato voluntário. Essa é a resposta coerente a quem entende a falha humana e quer conviver com ela sem se tornar escravo. 7. A liberdade começa com a consciência da sua própria sombra. Existe um ponto aqui que precisa ser dito com franqueza. A crítica à bondade alheia não pode ser um álibi para o cinismo. Ela precisa ser um espelho. Se o homem não é bom por natureza, isso inclui você. Inclui todos nós. O libertário que compreende Maquiavel não se limita a desconfiar do governo. Ele aprende a desconfiar de si mesmo, porque sabe que a liberdade não é um presente.
É uma conquista constante contra os próprios impulsos de dominação, conforto e fuga. É fácil falar de livre mercado. Difícil é agir com responsabilidade quando ninguém está olhando. Difícil é manter princípios sem ameaça de punição. Difícil é recusar o poder, mesmo quando poderia usá-lo para o bem. Essa é a virtude real. Não fingir ser bom, mas reconhecer a própria capacidade de corrupção e construir freios internos. É assim que nasce a ética libertária, não de cima, não do Estado, mas de dentro. 8. Não é sobre acreditar no bem. É sobre criar estruturas que não dependam dele. Esse é o ponto mais poderoso da análise. Nós não precisamos de uma humanidade boa. Precisamos de um sistema onde o mal, quando inevitável, seja contido. Onde o poder não seja acumulado. Onde a coerção não seja aceita como proteção. Onde a moral não seja usada como moeda política. O libertário não quer que o mundo seja perfeito. Ele quer que o mundo seja livre o bastante para sobreviver mesmo sabendo que a perfeição nunca virá. E Maquiavel, mesmo sem usar essa linguagem, apontava na mesma direção. Quem constrói sobre a expectativa de virtude dos outros, constrói em areia. E agora, te pergunto com franqueza, você prefere viver numa sociedade em que a liberdade exige responsabilidade ou numa onde o conforto depende da obediência? Você está pronto para reconhecer que, sem freios, você também pode se tornar tirano de si mesmo e dos outros? Comenta aqui, porque essa reflexão não é teórica. É o ponto de partida de qualquer mente que se recusa a ser massa. E se esse vídeo te provocou, te tirou do conforto, ou te fez enxergar o mundo com outros olhos, se inscreve no canal. Aqui não se trata de vender esperança. Aqui, o objetivo é te dar clareza, porque só quem entende a natureza humana constrói liberdade com consciência. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o ser humano pode não ser intrinsecamente bom, mas é intrinsecamente livre para escolher como vai agir. E disso depende tudo.